Eu já ia começar o vídeo dizendo vitória importante do Palmeiras no Equador. Mas toda vitória é importante. A partir do momento que o Palmeiras entrar em campo, vencer ou não vencer e não julgar que as vitórias sejam importantes, o Palmeiras nem deve entrar em campo. Eu acho que muito por isso São Paulo e Corinthians estão numa fase de dar dó, né? Muito por não dar essa importância para a vitória, o ato de vencer partidas. E melhor do que julgar essa vitória do Palmeiras importante, eu mudo o termo, eu uso necessária. Era necessário o Palmeiras vencer, sim, porque até como foi a rodada no grupo do Palmeiras, se o Palmeiras não viesse com uma vitória do Equador contra o Barcelona, aí sim, o Palmeiras tinha que ficar muito mais alerta, mais do que já deveria estar. Mas o Palmeiras sim, foi uma vitória necessária, aí sim, importante, e que o Palmeiras precisava muito de uma partida assim, que foi uma partida que, se for pegar até os últimos adversários do Palmeiras, foi o que impôs mais dificuldade, né? Se for até fazer um parâmetro, pode até parecer meio loucura que eu vou dizer, mas o Barcelona de Guayaquil impôs até mais dificuldade do que num jogo justo, do que o Bolívar na altitude impôs o Palmeiras. Só que o Palmeiras perde na altitude por tudo aquilo que já foi citado em outros vídeos, a decisão do Campeonato Paulista, também toda a carga emocional que envolvia a final do Paulista, o Palmeiras entrar tipo equipe reserva. Então o Palmeiras com dentro do possível força máxima, o Palmeiras foi enfrentar o Barcelona de Guayaquil e o Palmeiras teve que jogar um bom futebol, seguro, certo ponto até pragmático, mas com a certeza de querer a vitória, né? Traçou esse plano, vamos voltar do Equador com a vitória, e o Palmeiras voltou. Então, sem muitos frufru, sem muitas frescuras, mas com futebol muito sério, muito correto e buscando a todo tempo a vitória. E quando já estava construído o resultado, o Palmeiras vai lá e soube controlar a partida, soube acelerar o jogo quando precisou construir o resultado. Após construído, contemporizou. O Palmeiras soube ditar o ritmo e jogar o nervosismo para o outro lado, e o Barcelona não soube perfurar a zaga do Palmeiras. Que aí sim, temos que mensurar grande partida do setor defensivo do Palmeiras. Teve os destaques individuais, tanto no lado ofensivo como defensivo, mas o Palmeiras com um time compacto em sua defesa, e é isso que é a marca do Palmeiras. Uma defesa muito enxuta e segura dá tranquilidade para o ataque. Os jogadores se demandarem para o ataque e irem seguros, tranquilos, porque sabe que tem uma defesa que irá proteger o time. Não vai ficar desguarnecido. Então, Palmeiras vence o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Como eu já tinha citado, uma partida muito segura, uma vitória necessária. Por quê? Porque o Palmeiras fez sim por merecer. Então, se for pegar tanto em Sul-Americano como Libertadores, o que foi construído pelos os rivais paulistas, então, o que o São Paulo não construiu. Eu fiz até jogo do São Paulo, o que aconteceu com o jogo do São Paulo, o que aconteceu com o jogo do Corinthians, São Paulo na Sul-Americana com o Tolima, Corinthians contra o Del Valle. Então, para saber o tamanho dessa vitória do Palmeiras, o tamanho do resultado, da construção do resultado, pega o que o São Paulo produziu no empate em 0-0 contra um Tolima, um fraquíssimo Tolima, né? Se equiparando em fraqueza com o São Paulo. Então o 0-0 foi justíssimo, porque nada foi produzido. Isso é grave para o São Paulo. Você pega um resultado do Corinthians, que dentro de Itaquera, o time que não vou dizer se chegou ao ponto de menosprezar a equipe do Del Valle, mas quando acordou, viu que não era um adversário qualquer. Tanto que
em Itaquera, nos confrontos, acho que 3 confrontos entre Del Valle e Corinthians, o Del Valle em Itaquera vence todos. Então esse é o mais complicado. E isso dá a dimensão da vitória do Palmeiras. Pegou um adversário que impôs uma dificuldade, mas o Palmeiras soube sair. Coisas que rivais grandes da cidade de São Paulo não souberam sair. Por deficiência própria ou também por certo ponto dificuldade imposta pelo adversário. Então é mais um ponto que eu queria salientar. Já meio que dando adendo do que eu tinha falado, e eu elogiando muito o setor defensivo do Palmeiras, que desde a final, contra o jogo da volta, que o Palmeiras se preparou, o Palmeiras abdicou de parte da Libertadores, o Palmeiras com time reserva perde pro Bolívar na altitude. Se fosse com time titular e focado contra o Bolívar, tinha ganhado o Bolívar também na altitude. Não ganhou porque foi com time reserva, tem todas aquelas pataquadas do Jailson que foi até expulso, então prejudicou todo um planejamento, mesmo com o time reserva. O foco era a final do Paulista, o Palmeiras vence por 4-0, levanta a taça e é campeão. Coisas que os rivais ainda não conseguiram esse ano. E há anos não estão conseguindo. E o Palmeiras empilhando taça atrás de taça. Mas o que a gente tem que mencionar? Por que eu estou falando da final do Paulista? Que foi o último jogo que o Palmeiras vence a partida e não toma gols. Acho que de lá para cá, se eu não me engano, já tinham passado 5 ou 6 partidas, se passaram. E o Palmeiras ganhou, o Palmeiras perdeu, o Palmeiras empatou. Mas o que acontece? O Palmeiras sempre tomava gol. E tinha coisa que mais machucava o torcedor palmeirense. O que era? A forma que tomava gols, contra quem tomava gols também, né? Uma coisa é você toma gol de um time que é forte, que vai lá e produz pra tal. Outras coisas o Palmeiras errar por si só e dar o gol de mão beijada pro adversário. E isso estava acontecendo. Então, para aumentar ainda mais o feito do Palmeiras de ganhar de 2-0 contra o Barcelona em Guayaquil, o que acontece com o Palmeiras? O Palmeiras ultrapassa o Barcelona na tabela e vence a partida, acima de tudo vence e não toma gol. E que isso é importante, porque sempre o Palmeiras tem uma defesa elogiada, mas fulano de tal, Gomes, Murilo, Michael, Marcos Rocha, Piquerez, o Everton jogaram muito bem. Mas sempre tinha aquele porém. Mas tomou aquele gol bobo lá. A zaga vacilou, espanou para trás. O atacante adversário só empurrou pro gol. Sempre tinha aquele porém. A zaga ia tomar um 10, tomava um 8, um 9,5, porque deu aquela falhadinha. Hoje não teve falhas, não houve-se falhas. Por quê? Jogou correto. O Palmeiras jogou, e isso é bom salientar, focado na partida. Então, jogou, eu vou usar até mais à frente, que eu tô falando agora do setor defensivo. Quando eu começar a falar mais do setor ofensivo, falando do defensivo, mas quando eu falar do ofensivo, eu quero falar de Rafael Veiga, que foi a personificação do Palmeiras em campo. Tranquilo, sério, correto e jogando pra frente. Mas muito isso por quê? Porque sabia que tinha uma defesa atrás dele que o protegia. Então o Palmeiras fez a partida impecável, no sentido de que objetivo cumprido. Então, saímos de casa atrás da vitória. Conseguiu, a forma que conseguiu. Então isso é importante para o Palmeiras, sim. Destaques, né? Como já salientei, o setor defensivo como um todo. Palmeiras, destaque do Palmeiras de forma que eu gostei de todo mundo. Os laterais, os zagueiros, o goleiro, o Everton sempre muito tranquilo, né? Tomou bola na trave, mas também todas as intervenções quando precisou do goleiro, o Palmeiras foi lá e fez por onde. Então não tem que reclamar. Agora, fazendo agora a transição da defesa para o ataque. Vamos falar de quem? Um dos melhores zagueiros da história do Palmeiras. Da história do Palmeiras que eu acompanho, do que eu assisto, é o melhor. Gustavo Gomes. Que para mim pode colocar na história do Palmeiras, ele pau a pau, lado a lado com Luiz Pereira. Porque
meu Deus, o que Gustavo Gomes joga, e muitas vezes tem até atuações do Gustavo Gomes que ele erra, porque todo mundo é falível, todo mundo pode, é permissível errar, ninguém é perfeito, né? Mas o Gustavo Gomes, ele se aproxima muito de uma perfeição dentro de suas imperfeições. Por quê? Muitas vezes os gols que ele faz macula, esconde ou dá aquela enganada nas falhas dele. E ele falha, como todo mundo falha. Mas o que? Na partida de hoje que o Palmeiras foi defensivamente impecável, não, os botes que ele fez foi, que nem eu falei, a personificação do Palmeiras tranquilo foi Rafael Veiga, do Palmeiras seguro, firme, viril, Gustavo Gomes. Uma partida impecável. Os botes que ele estava certo na bola. Então todo mundo achava, ele vai rachar o atacante do Barcelona no meio. Não. Ia na bola, certo, seguro. Atingia somente a bola. Obviamente com força, decisão, virilidade, mas visando a bola. Limpo, leal, sempre. E sempre, como ele trabalha muito para isso, coroado com mais um gol. Oportunismo. A zaga se abriu, ele pegou e foi lá e penetrou de cabeça pro fundo da rede. Então foi coroado. Vou falar agora já do setor ofensivo do Palmeiras, que também foi muito bem, né? Houve-se falhas. A defensiva não houve falha. Na parte ofensiva houve-se falhas muito, até por preciosismo. Jogadores, em vez de buscar o melhor passe, teve muito grau de algum grau de egoísmo, de querer resolver sozinho, sendo que o jogo é coletivo. Tinha jogadores abertos nas pontas, preferia penetrar sozinho pelo meio. Mas Rafael Veiga foi um jogador, como eu citei, a personificação do jogo perfeito do Palmeiras. O tal do jogo de terno. Por quê? Tocava fácil, muitas vezes quando ele perdia a bola, até por ousar demais, ele perdia a bola também. Tinha suas imperfeições, era a perfeição dentro das imperfeições. Ele corria atrás. Tanto, uma coisa que eu percebi, Rafael Veiga e até o Arthur, perdia a bola no ataque, acompanhava o lateral até o final, o lateral adversário acompanhava até roubar a bola, ou até atrapalhá-lo pro o zagueiro, se viu um Gustavo Gomes ou um Murilo, ir lá e roubar a bola. Então, você vê como é que é o espírito, a equipe do Palmeiras, que não é só ofensivo, não é só defensivo, é um time. O Palmeiras é altamente competitivo. E a figura de Rafael Veiga mostra muito isso. Já pulando pro próximo, Arthur, meio que linkado junto a Rafael Veiga, a forma que ele batalha, ele ousa bastante, ele até se sobrepõe muito do não protagonismo, ou do não os gols que aparece do Dudu, que tem jogado bem, só não tá fazendo gols. Só que muita gente cobra o Dudu. O jejum de X jogos. Mas ninguém vê o quão bom o Dudu tá jogando para a equipe. Então, para muitos brilharem, alguém tem que fazer o serviço sujo. Para alguém tocar o piano, alguém tem que carregar. E Dudu tá fazendo isso aí. Então, é o tal do jogador invisível. Ele não tá aparecendo, porque ele não está fazendo gol, ou gols no caso. Mas ele está aparecendo em ser o construtor de jogadas. Uma nova forma, uma nova versão de um Dudu. Fazer gol é importante? Sim, isso é óbvio, né? Tanto que a gente enaltece tanto um Gustavo Gomes, um Rafael Veiga, que chama a responsabilidade, vai lá e bate um pênalti com frieza, com destreza, e vai lá e faz. Mas Dudu tem sim seus méritos, sim. Rony é a eterna formiguinha, dá gosto de ver um jogador desse, que eu já critiquei bastante, até antes, quando ele estava mais que focado em objetivos particulares, né? No caso, eu quero fazer o gol de bicicleta, e tentava, e não conseguia, de certo ponto estava prejudicando a equipe. Depois que ele fez 2 gols de bicicleta, ele relaxou, ele progrediu. Então ele entrou em grau de relaxamento, no sentido de que tirou a pressão, e nisso ele só cresceu.
e jogos decisivos, clássicos, gols atrás de gols, participações atrás de participações decisivas em jogos importantes, clássico e outros jogos decisivos. Do gol do Palmeiras, né? A jogada do pênalti, né? Que culminou, né? Como eu falando já, fazendo uma passagem de um assunto para o outro, o Rony, a jogada o pênalti convertido por Rafael Veiga, que ele bateu muito bem deslocando o goleiro, a jogada de quem foi? Rony, que pegou, depois de um passe em profundidade, ele foi igual uma flecha para dentro do goleiro, driblou o goleiro que só deixou o corpo e passou com tudo. Então, foi óbvio, foi muito pênalti, não tem nem o que discutir. Passou, tentaram jogar o lance pro VAR, foi ou não foi, mas não tinha com o que discutir. O goleiro com o corpo, se joga, ele faz o rapa, não só com os braços, mas com o corpo todo e derruba o Rony. Então foi pênalti. E só teve esse pênalti por causa do quê? A insistência do Rony de atravessar a zaga, atravessar os zagueiros e ir para dentro do goleiro. Que é isso que falta em muitos atacantes brasileiros. Então, é aquele senso de querer decidir. E ele foi lá e recebeu o pênalti, o Palmeiras, e muito bem, Rafael Veiga vai lá e bate, Palmeiras 1-0. Segundo gol do Palmeiras, cobrança de escanteio, alçada na área, né? A zaga do Barcelona falhou, né? Que é um time competitivo, é um time que impôs dificuldade para o Palmeiras, mas apresentou falhas. E o Palmeiras soube se sobressair até nas falhas do adversário, né? Porque o Palmeiras se postou e se comportou como tal time grande que é. O Palmeiras é maior que o Barcelona de Guayaquil. Foi lá na casa do adversário e mostrou quem é quem. Botou a ordem na casa. Mostrou quem? Tipo assim, quem é o time grande de verdade. Eu posso chegar na tua casa e mandar no jogo. Foi o que o Palmeiras fez. Aí, nesse caso, bola alçada na área e gol de quem? Gol de Gustavo Gomes sozinho, só pegou que uma flecha e cabeceou. Praticamente ele entrou com bola e tudo. Tanto tamanha liberdade que ele tinha, né? Então, o Palmeiras, a vitória é justíssima. O Palmeiras não tem um porém, para dizer. Mais do que eu quis dizer, mais do que a importância, foi a necessidade da vitória do Palmeiras. Porque se acontecesse um revés quanto à pontuação, o Palmeiras ia se complicar muito. Por quê? Fala do grupo, né? Grupo C, né? A liderança, com os critérios de empate, né? Gols prós, saldo de gols. O Bolívar é o líder com 6 pontos, acompanhado de quem? Que era o último, com 3 pontos, agora com 6. Palmeiras também com 6 pontos, né? 2 vitórias, 1 derrota em 3 jogos, né? Acaba-se a primeira parte da fase de grupos, né? Depois vai ter meio que o segundo turno, né? E o Palmeiras terá 2 jogos em casa, então será de suma importância o Palmeiras meio que já encaminhar a sua classificação, quiçá em primeiro colocado. Dá para ser sim. Em terceiro colocado, o Barcelona, que perdeu para o Palmeiras, e o Cerro Porteño, que em casa levou uma surra do Bolívar. Vamos para os jogos dessa rodada. Para mim, de total surpresa, que todo time que joga em altitude, ou os times de Quito, no Equador, ou os colombianos da cidade de Bogotá, principalmente os bolivianos de La Paz, de Oruro, cidade muito acima do nível do mar. Sempre tem aquele negócio lá. Boliviano, quando desce o morro, não sabe jogar bola. Toma surra, tanto do Bolívar, do The Strongest, até do Always Ready, no caso, do que seja. Boliviano desceu, perdeu, né? Mas não. O Bolívar construiu um bom futebol, né? Com muitos erros. O jogo foi no General Pablo Rojas, em Assunção, estádio do Cerro Porteño, 4-0 para o Bolívar. Me surpreendeu totalmente, que eu achava que seria uma vitória ou, pior das hipóteses, um empate para o Cerro Porteño. Para mim, para o Palmeiras em si, seria ótimo um empate, né? Palmeiras ganhando como ganhou, abriria 6 e ficaria 6-4-4 e o derrotado, no caso do Barcelona, se ficaria com 3. Mas não. O Cerro Porteño leva uma surra e isso é muito, muito, muito complicado, porque na próxima rodada vai pegar o Palmeiras. Tomou de 4 do Bolívar, do limitado Bolívar, que saiu dos seus domínios da altitude, foi para
para Assunção, saiu de La Paz, foi para Assunção, que é praticamente nível do mar, e sofre demais. Então toma de 4-0. Outro jogo do grupo, esse que nós estamos falando, Barcelona de Guayaquil 0, Palmeiras 2. Então é por isso, com esses resultados, que tem toda a colocação que eu falei. Bolívar liderando com 6, Palmeiras com 6 também, acabasse agora os dois classificados. O Barcelona com 3 e o Cerro Porteño com 3. Barcelona em terceiro. Quem acabar em terceiro vai pegar, para ter uma vaga no mata-mata da Sul-Americana. O terceiro colocado de cada grupo da Libertadores vai enfrentar o segundo colocado dos grupos da Sul-Americana. Então, porque na Sul-Americana só classifica o primeiro. Na Libertadores classifica o primeiro e o segundo para o mata-mata. Então seria um prêmio de consolação, né? Mas é isso. Aí, já para a reta final do mês, né? Vamos passar todo esse mês agora de maio. Vai ter a ida e a volta de Copa do Brasil. Vai ter jogos do Brasileirão. Então, Palmeiras, que na Copa do Brasil vai pegar o Barcelona. O Fortaleza, né? Então, primeiro jogo no Allianz Parque. O segundo será no Castelão, em Fortaleza, no Ceará. Quando for voltar os jogos da Libertadores, vai ser para a reta final, a última semana do mês de maio. O Bolívar agora sim volta para casa, né? Vai pegar o Barcelona. Eu acho que o Bolívar consegue vencer o Barcelona, porque vai ser lá em La Paz, em cima do morro, dia 23/5, numa terça-feira. E o Palmeiras vai jogar só na quinta-feira, no dia 25/5, já sabendo o que aconteceu entre Bolívar e Barcelona, sabendo o que o Palmeiras pode fazer ou não para poder ser líder ou permanecer em segundo. O Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño. O Cerro Porteño pressionadíssimo porque tomou de 4-0 do Bolívar. E o Cerro Porteño jogando em casa. Então vai ser na quinta-feira, dia 25/5. Então vai ser de suma importância. O Palmeiras vencendo o Cerro, que mostrou muitas fragilidades. Se o Palmeiras conseguir vencer lá em Assunção, no Paraguai, o Palmeiras praticamente encaminha a sua classificação, porque vai ter a volta, vai ter Barcelona e vai ter Bolívar jogando em casa. O Palmeiras pode fechar, já com 2 jogos seguidos em casa e praticamente vai lutar pela primeira fase, primeira colocação no grupo e, quiçá, se tiver oportunidade, no geral. Então pronto, então é isso. O Palmeiras vence, de certo ponto convence, porque precisava, dentro de um contexto, né? Não teve o brilhantismo e toda aquelas mil maravilhas como foi um Fluminense 5, River Plate 1 no Maracanã, né? Que, meu Deus, agora o melhor time do mundo agora é o Fluminense. Antes disso era o Botafogo, porque ganhou do Flamengo. Então, toda semana tem o melhor time do mundo. É o melhor time do mundo até da última semana. Então, se o Palmeiras vence, o Palmeiras volta a ser bom. O Palmeiras perde, o Palmeiras é ruim. Então, vamos ver quem vai ser o melhor time do mundo ainda. Do amanhã e do amanhã. O Palmeiras fez sua parte. Palmeiras venceu. Palmeiras necessitava vencer pela dramaticidade do grupo, né? E pelo emparelhamento da pontuação do grupo, né? Então o Palmeiras cumpriu. Por que não dizer que cumpriu a obrigação que os seus rivais da cidade de São Paulo e Corinthians, não cumpriram? São Paulo poderia ter ganho de um fraquíssimo, tal qual São Paulo, Tolima. Apenas empatou. Jogo horrível, vexatório. O Corinthians consegue perder para o Independiente Del Valle dentro de Itaquera, que é mais terreno o Itaquera é a casa do Del Valle do que do Corinthians, porque Del Valle vem para cá, se sente em casa. Então, Palmeiras cumpriu a obrigação que muitos não cumpriram. Então, ok, Palmeiras tá de parabéns, venceu bem, venceu com futebol sério, justo, seguro, certo ponto, sem susto. Por quê? Porque dominou, porque time grande que é, e vai lutar por título. Então, parabéns, Palmeiras, e vamos lutar por mais, né? Mês de maio, como eu citei, vai ter Copa do Brasil, confrontos de ida e de volta, vai ter, e terá vídeos, né, da ida, o pré e o pós-jogo na ida e na volta contra o Fortaleza, né,
Espero que possamos classificar, né? Palmeiras tem time pra passar do Fortaleza, sim, tem como passar. Aí no final do mês a gente volta à carga na Libertadores. Então é isso. Feliz com a vitória necessária. Palmeiras precisava e conseguiu. Obrigação dada, obrigação cumprida.